Capítulo 49. Os ensinamentos de Mormon. Muitos anos depois da visita de Jesus Cristo aos Nefitas, um pequeno grupo de pessoas abandonou a igreja e autodenominou-se Lamanitas. Quase todos acabaram tornando-se iníquos, tanto os Nefitas quanto os Lamanitas. Um homem justo chamado Amaron guardava os registros sagrados. O Espírito Santo disse a ele que os escondesse em um lugar seguro. Amaron contou a Mormon, um garoto de 10 anos de idade, onde havia escondido os registros. Amaron sabia que podia confiar em Mormon. Quando completasse 24 anos de idade, Mormon deveria buscar as placas de Nefe e escrever nelas a história de seu povo. Quando Mormon tinha 11 anos de idade, deu-se início a uma guerra entre Nefitas e Lamanitas. Os Nefitas venceram, e houve paz mais uma vez. Mas os Nefitas eram tão iníquos que o Senhor retirou os 3 discípulos dentre eles. Assim cessaram-se os milagres e as curas. O Espírito Santo não orientou mais o povo. Quando Mormon tinha 15 anos de idade, Jesus Cristo o visitou. Mormon aprendeu mais a respeito do Salvador e de sua bondade. Mormon queria pregar ao povo, mas Jesus disse-lhe que não fizesse isso, pois o povo era muito perverso. O coração deles estava voltado contra Deus. Pouco tempo depois, começou uma outra guerra. Mormon estava forte e era grande. Os Nefitas escolheram Mormon para liderar o exército. Os Nefitas lutaram contra os Lamanitas por muitos anos. Mormon incentivava seu povo a lutar pela família e pelo lar. Entretanto, os Nefitas tornaram-se tão iníquos que o Senhor não os ajudou mais. Mormon disse aos Nefitas que se eles arrependessem e fossem batizados, a vida deles seria poupada, mas eles recusaram-se. Eles orgulhavam-se de sua força e diziam que mataria todos os Lamanitas. Mormon não quis mais liderá-los, por causa da iniquidade dos Nefitas. Os Nefitas começaram a perder todas as batalhas contra os Lamanitas. Mormon decidiu liderar o exército Nefita mais uma vez. Ele sabia que os Nefitas perversos não venceriam a guerra. Eles não se haviam arrependido, nem orado pedindo a ajuda de quem precisavam. Mormon foi buscar os registros no monte, onde Amaron os havia escondido, e escreveu para as pessoas que um dia leriam os registros. Ele queria que todos, inclusive os judeus, arrependessem a respeito de Jesus Cristo, se arrependessem, fossem batizados, vivessem o Evangelho e recebessem suas bênçãos. O Espírito inspirou Mormon a guardar as placas menores de Nefe, que continham as profecias da vinda de Cristo, juntamente com as placas de Mormon. Mormon conduziu os Nefitas a uma terra chamada Cumorah, onde se prepararam para lutar novamente contra os Lamanitas. Mormon estava envelhecendo. Ele sabia que aquela seria a última batalha. Ele não queria que os Lamanitas encontrassem os registros sagrados e os destruíssem. Então ele entregou as placas de Mormon a seu filho, Moroni, e escondeu o restante delas no monte Cumorah. Os Lamanitas atacaram e mataram todos os Nefitas, restando apenas 24 deles. Mormon ficou ferido. Mormon ficou triste ao ver tantos Nefitas mortos, mas ele sabia que haviam morrido por terem rejeitado Jesus. Mormon havia tentado ensinar a verdade aos Nefitas. Ele havia lhes falado quanto era importante ter fé em Jesus Cristo. Ele havia tentado ensinar-lhes a ter esperança no sacrifício expiatório e na caridade, que é o puro amor de Cristo. E Mormon havia escrito cartas a seu filho, Moroni, que também havia ensinado o Evangelho aos Nefitas. Mormon escreveu sobre a grande iniquidade dos Nefitas. Pediu a Moroni que permanecesse fiel a Jesus Cristo. Os Lamanitas mataram Mormon e todos os Nefitas, menos Moroni, que terminou de escrever os registros.